Bem, pessoal, então vamos lá estudar um pouquinho sobre ondas, tá bom? Então, o que são ondas? Ondas são perturbações que transmitem energia e não matéria. Então, a onda, ela não vai mover corpos, ela não vai mover nada que tem massa e ocupa lugar no espaço, que é a definição de matéria. O que ela vai mover é energia. Então, quando eu coloco energia numa corda e vibro ela desse jeito, eu consigo perceber as oscilações recorrentes da onda formada pela energia que eu coloquei na corda. A corda por si só não vai sair do lugar. Quem vai sair do lugar é a energia que vai sendo transmitida pela corda. Nós podemos dividir as ondas em dois tipos diferentes, tá? Todas as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas e todas as ondas podem ser transversais ou longitudinais. Qual a diferença entre elas? Através dessa classificação, a gente vai olhar o método de propagação e nessa classificação a gente olha a forma da onda. Então, pelo método de propagação, a gente tem as ondas mecânicas, que são aquelas que não se propagam no vácuo, ou seja, precisam de um meio de propagação. A onda da corda, por exemplo, precisa da corda para se propagar. A energia presente nessa onda precisa da corda. Ela não se propaga sem a corda. Um outro exemplo é o som. O som precisa de um meio sólido, líquido ou gasoso para se propagar. Se você não tiver nenhum desses meios, o som não consegue se propagar e a energia não é transmitida. Logo, a onda não existe. Quando eu estou falando de ondas eletromagnéticas, eu estou falando de ondas que se propagam no vácuo. Um exemplo são os raios laser, raios ultravioleta, a luz do sol, a luz que a gente usa nas lâmpadas. Todas essas ondas, elas se propagam no vácuo, elas não precisam de um meio de propagação, né? Então, se elas precisassem de um meio de propagação, a luz solar não chegaria aqui no planeta Terra, por exemplo, ok? Então, essa é quanto ao tipo de propagação, né? Se precisa ou não de um meio de propagação. Agora eu posso dividir as ondas em tipos de ondas diferentes no que diz respeito ao formato. Temos as transversais, movimentos perpendiculares à direção que a onda toma. Então, se a onda está indo para a direita, vejam, ó, ela está indo para a direita, mas ela move-se dessa forma. Ou seja, ela está indo para a direita, a energia vai para a direita, mas ela vai para cima e para baixo. Então, é uma onda transversal. A gente tem as ondas longitudinais, que são aquelas que os movimentos são paralelos à direção. Veja, a direção dela é essa. Então ela está indo, ela está dando pulsos, né? Essas riscas aqui que eu coloquei no gráfico correspondem aos pulsos da onda. Um exemplo de onda longitudinal é o som, que vai nesse formato. O som pode ser formado através de ondas transversais, como é o caso da corda do violão, como é o caso da régua que eu fiz, o experimento da régua que eu fiz na sala. Todas elas conseguem fazer som, mas aí elas vão mover as moléculas de ar ou as moléculas sólidas ou líquidas nessa forma, através de pulsos. E aí a gente tem as ondas longitudinais, ok? Propriedades da onda. Nós temos ondas, a gente vai utilizar para estudar as ondas transversais. A gente não vai estudar ondas longitudinais, ok? No que diz respeito às ondas transversais, a gente tem a crista, que é o ponto mais alto da onda, o vale, que é o ponto mais baixo da onda, ok? Cristas e vales. Entre uma crista e outra, a gente tem um ciclo. Então, esse pedaço da onda, toda essa parte aqui que envolve a descida da crista até o vale, depois sobe para virar crista de novo, a gente chama isso de ciclo, ok? E o ciclo tem o seu comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É o tamanho de um ciclo. Esse tamanho geralmente é medido em metros, ok? Pode ser centímetros também. Muito bem. Nós temos a amplitude, que é o tamanho, do eixo de repouso até a crista ou o tamanho do eixo de repouso até o vale. Lembrando que o eixo de repouso é aquele local onde, por exemplo, quando eu faço um movimento de onda com uma corda, o eixo de repouso seria a corda parada. Quando eu começo a vibrar ela começa a produzir essas oscilações. O eixo de repouso seria o local onde ela voltaria quando a energia parasse de acontecer, ok? Então a amplitude é tanto do eixo de repouso até a crista quanto do eixo de repouso até o vale. Meu desenho está sem escala, obviamente, mas se ele tivesse escala, seria do mesmo tamanho. A amplitude a gente não usa muito para os cálculos, tá? A amplitude ela é usada principalmente
para definir som, né? Quando a gente fala de intensidade sonora, né? Quando eu falo alto e quando eu falo baixo, eu estou mexendo no tamanho do eixo de repouso até a crista, do tamanho do eixo de repouso até o vale, é a amplitude, ok? Muito bem, nós temos o período. O que é o período? A gente chama com a letra T, é o tempo de um ciclo, ou seja, esse ciclo, ele leva quantos segundos para acontecer? Depende da onda, certo? Se é tempo, a gente fala segundos. Veja a frequência é ciclos por tempo, ou seja, quantos ciclos aquela onda faz em tantos segundos, né? Por isso a medida é 1 sobre segundo, porque ciclo não tem unidade. E o tempo é segundos, 1 sobre segundos, ok? E 1 sobre segundos é hertz, a gente já vai voltar a falar disso daqui a pouco. Como vocês veem, ó, tempo de um ciclo e o outro é ciclo por tempo, a gente define que frequência é o inverso do período, ok? E se frequência é o inverso do período é em segundos, ó, veja, de novo aparecendo, ó, 1 sobre segundo. 1 sobre segundo a gente chama de hertz, ok? Então o que é hertz? 1 sobre segundo, é a unidade de frequência, perfeito? Da mesma forma que a frequência é 1 sobre período, a gente pode inverter, jogando o período para cima e frequência para baixo, chegando a valor de período é 1 sobre frequência. Já que um é o inverso do outro, eu posso fazer essa brincadeira com a fórmula e chegar nessa fórmula aqui. Claro que a fórmula mais usada é essa, mas de vez em quando a gente precisa dela e vai precisar daqui a pouco. Quando a gente fala de velocidade, né, de algum corpo, a gente está falando de variação de deslocamento e variação de tempo. O que seria variação de deslocamento para a onda? Não seria exatamente o comprimento dessa onda? Veja, variação de deslocamento. Então eu coloco aqui comprimento de onda, representado pela letrinha grega lambda. E o que seria variação de tempo? Ora, o tempo que esse comprimento de onda leva para acontecer. O tempo de um ciclo, que seria relacionado ao período. Então a gente tem que velocidade é comprimento de onda dividido por período. Essa é a primeira fórmula sobre velocidade. Veja, comprimento de onda é dado em metros, período dado em segundos, unidade de velocidade, metros por segundo. Eu posso, através dessa fórmula que a gente acabou de deduzir, trocar o período pela frequência. Ora, nós acabamos de deduzir também que o período é 1 sobre frequência. Então eu vou trocar período aqui e vou colocar 1 sobre frequência. O que é lambda dividido por 1 sobre frequência? Não é exatamente isso aqui, ó. Lambda, né, que tem o denominador 1, dividido por 1 sobre frequência. Conservo de cima, inverte de baixo para multiplicar. Então a frequência vem para cima, ó. Veja, lambda dividido por 1 é igual a frequência dividido por 1. Dividir por 1 é ele mesmo. A gente chega na fórmula que velocidade é lambda vezes frequência. Então essa é a fórmula número 2. Deixa eu anotar aqui que eu não tinha anotado. Fórmula número 2. Nós temos a fórmula número 1 que envolve período e a fórmula número 2 que envolve frequência. Essa dedução toda é só para você entender como a fórmula funciona. Você não precisa entender ela muito na prática. O que você precisa lembrar são essas duas formulinhas aqui, tá? Qual é o uso delas? Por exemplo, nós temos uma onda onde o comprimento de onda dela é de 4 metros. O período dela, ou seja, o tempo que leva para executar esses 4 metros é 2 segundos. Qual é a velocidade? Ora, qual a fórmula que eu vou usar? Essa que envolve lambda e período, né? Comprimento de onda e período, ou essa que envolve comprimento de onda e frequência? Veja, eu tenho período e comprimento de onda. Logo, essa não pode ser. Tem que ser a de lá de cima. Então, eu vou lá, substituo, ó, veja, lambda é 4. Período é 2. 4 dividido por 2, 2 metros por segundo. Valor de velocidade. Então a velocidade é 2 metros por segundo. Agora vamos para esse exemplo 2, que é um exemplo interessante, bem parecido com o exercício que vocês têm no livro, tá? Ó, vejam, a onda, pessoal, ela tem um lambda de 5 metros, ou seja, comprimento de onda de 5, e ele te dá velocidade. Aí ele te pede frequência e período. Poxa vida, como é que eu descubro frequência? Ora, uso essa fórmula. Como é que eu descubro o período? Descobrindo a frequência, descobrir o período fica fácil. Então eu posso fazer ou por aqui ou por aqui. Se eu tomar esse caminho do período, né, lambda dividido por período, pego esses valores e substituo na fórmula. Velocidade eu tenho 20. Lambda, que é o comprimento de onda, 5, dividido por período.
Aí eu jogo o período para cá, o 20 divide, vai ficar 5 dividido por 20. 5 dividido por 20 é a mesma coisa que 1/4, né? Simplificando a fração. 1 dividido por 4, 0,25 segundos. Então eu achei o período, olha, veja. Achei o período, 0,25 segundos. Como é que eu acho a frequência através do período dado? Ora, lembra da fórmula? Período não é inverso da frequência? Se eu tenho período, eu tenho a frequência. Ou melhor, frequência é o inverso do período. Essa é a fórmula básica, né? Que eu tinha falado para vocês anteriormente, que é a principal. Utilizando essa fórmula é só substituir, ó. 1 dividido por 0,25 que eu achei. 1 dividido por 0,25 é 4 Hz, frequência dada em Hz. Esse é um caminho a ser tomado. Outro caminho pode ser começar achando a frequência pela fórmula 2, né? Então eu substituo 20 no lugar da velocidade, no lambda eu coloco 5, que foi dado no exercício, frequência. Divido 20 por 5, olha lá, eu achei a frequência igual eu tinha achado pelo outro caminho. Achei a frequência, como é que eu acho o período agora? Ora, frequência não é o inverso do período? Aí se você fizer isso, você vai achar o valor de 0,25 segundos para achar período. Deu para entender? Valeu, tchau, tchau.